Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. E é claro que eu tô com esse sorriso de orelha a orelha, eu tô só rindo à toa, né? Aquela música do Fala Mansa? Acho que é, né? Hahaha, mas eu tô rindo à toa. Não tem como não rir à toa depois de uma classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América, da forma como foi. Primeiro jogo, 2-0, Flamengo na casa, né, do Corinthians, e agora na nossa casa com uma festa incrível da torcida, 1-0, garantindo, né, o placar agregado de 3-0, garantindo a classificação na penúltima fase da competição. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Tem mercado da bola também, porque o Marcos Braz falou sobre o Oscar. Tem informação importante para a gente trazer para vocês. E muito mais, trazendo também informações sobre essa partida tão importante no Maracanã. Antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. E também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha só, uma informação importante pra gente trazer pra vocês. A Outsider Tours, que é a agência que leva a gente pra todos os lugares do Brasil e do mundo pra acompanhar, trazer essa cobertura do Flamengo pra vocês, eles já estão no primeiro lote pro quarto avião para a final da Libertadores da América, em Guayaquil. Então vambora, eles têm o melhor preço, o pacote já com transfer, ingresso, hospedagem e aéreo, tudo incluído. Então manda mensagem, você que tá aqui também, tem desconto para quem é inscrito do canal Paparazzo Rubro Negro e da S1 Live. Então você que tá aqui, se inscreve e também manda mensagem para eles para garantir logo a sua vaga na final da Libertadores da América. Bom, galera, rindo à toa, Dorival Júnior quebrou mais um tabu no Maracanã. Um dos tabus mais importantes também, que foi o do Filipe Luís, o jogador que ainda não tinha vencido com a camisa do Flamengo no dia do seu aniversário. Ontem o Filipe Luís venceu e com certeza, né, deu um alívio pro Filipe Luís. E até para trazer uma aspa engraçada do jogador, né, ele que comemorou 37 anos nesta terça-feira, dia do jogo. Ele não teve bons resultados nos últimos aniversários, mas nessa terça-feira ele pôde comemorar o aniversário de uma forma diferente. Recebeu até parabéns no Maracanã, gente. Que legal deve ser receber parabéns da torcida do Flamengo no Maracanã, e o Filipe Luís teve esse privilégio, recebeu. Olha só, eu ainda tô até com pulseira da credencial de ontem, brincadeira, emoção demais. E ele recebeu parabéns direto do Maracanã, torcida, né, teve essa comemoração, né, esse carinho com o Filipe Luís. E logo depois da partida, o lateral esquerdo riu dessa situação e afirmou que se importava sim em quebrar esse tabu, né? Ele disse o seguinte: eu dei um discurso para os meus companheiros no almoço e perguntei a eles: vocês acham que essas coisas que vêm de fora me afetam? Claro que me afetam, claro que afetam a data do meu aniversário. Eu tenho mais manias que o Nadal e o Simeone juntos, mais de 500 se eu for contar todas no vestiário. Então pedia para eles: como a gente quebrou tantos tabus desde que cheguei aqui, tínhamos que quebrar esse. A confiança de todos me deixou muito tranquilo e a gente viu essa tranquilidade no campo. Quebramos o tabu com uma grande vitória. E olha só que foto bacana dos jogadores também, né? Levantando o Filipe Luís logo depois da partida. Foi até o momento que a torcida, né, desejou parabéns, cantaram parabéns. Muito bacana, cara, esse momento. Ontem foi uma noite memorável, mais uma noite para a história. E eles também comemoraram bastante, muito, com o Filipe Luís, e o Filipe Luís que quebrou mais um tabu, né? É interessante demais a gente trazer, porque é um jogador muito importante para esse elenco, um jogador, né, que davam até como banco de reservas, e agora o Filipe tá podendo ter o seu melhor futebol, né? Claro, com um ritmo de jogo diferente, ele que atua, tá mais para um jogador das Copas, e o Campeonato Brasileiro, o Ayrton
Ayrton Lucas que vem atuando, mas é interessante a gente ver também como o Felipe Luiz, ele é rubro-negro e fica sempre preocupado em atender e quebrar esses tabus e sempre conquistar os melhores resultados com a camisa do Flamengo. E olha só, de acordo com o jornalista Rodolfo Rodrigues do UOL Esporte, esses são os números do Flamengo na Libertadores. O time está invicto na edição 2022, né? Esta edição que estamos acompanhando. São 10 jogos invictos. Não perde há 19 jogos como mandante desde 2019 e é uma marca muito importante. O Flamengo não perde há 19 anos, ó. Há 19 jogos desde 2019, no Maracanã como mandante e não perde há 12 jogos como visitante desde 2020. É uma outra marca também importante, porque a gente sabe da força do outro time quando o time joga na casa, né, do adversário, e o Flamengo parece que não tá sentindo isso. A gente viu na Neoquímica Arena como o Flamengo se portou contra o Corinthians e como o Flamengo conseguiu criar espaços, como o Flamengo conseguiu ter o seu melhor futebol. Acredito até que o Flamengo tenha jogado melhor no jogo de ida do que no jogo de volta. Queria até saber de vocês o que vocês acham. E o Flamengo não vem sentindo essa pressão como visitante. Não perde há 12 jogos como visitante desde 2022 e chega à sua terceira semifinal nas últimas 4 edições. Então, é impressionante, né, o que o Flamengo vem fazendo na Copa Libertadores. E hoje a equipe rubro-negra vai conhecer o seu adversário, tendo como uma única certeza, né, que será um adversário argentino. Estaremos na Argentina para cobrir esse primeiro jogo da semifinal da Libertadores e hoje será o confronto entre Vélez e Talleres. O Vélez que venceu por 3-2 o jogo de ida das quartas de final e agora a equipe tenta, né, essa classificação na casa do Talleres em Córdoba. Então, vamos acompanhar para trazer quem será o adversário do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores da América. Mas já vivendo, né, esse momento muito importante, vivendo também não vou dizer nem só o momento da equipe, mas o momento também do Dorival Júnior, porque ele conseguiu, né, passar para a semifinal da competição internacional, ele que ainda não tinha passado de nenhuma competição internacional, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, ele ainda não tinha conseguido classificar para a semifinal. Ele sempre era eliminado nas quartas de final e agora ele consegue esse feito, né? Então, muito bacana, primeira vez classificado para uma semifinal, o nosso professor querido Dorival Júnior, né? Então, mais uma vez, a gente trazendo também um dado importante sobre o Dorival, que é um técnico que vem realmente trazendo. O simples não é tão simples assim de executar, tá, galera? O simples não é tão simples e o Dorival vem trazendo o melhor desse time. Uma outra informação importante para a gente trazer aqui para vocês, que o gol do Pedro ontem contra o Corinthians o elevou a um outro patamar nesta competição. O Pedro passou o Rony, Navarro e Jansson e assumiu a artilharia isolada da Copa Libertadores 2022 com 8 gols. O atacante do Flamengo marcou 3 gols na primeira fase e balançou as redes adversárias 4 vezes contra o Tolima e agora mais o gol. Então, o Pedro é o artilheiro isolado da competição. Bom, para a gente finalizar também essas informações sobre a festa, né, para finalizar essas informações sobre o dia de ontem, né, a classificação, Flamengo teve excelentes números, não só dentro do campo, mas também na arquibancada. Isso porque o público presente ontem no Maracanã foi de 68.418 pessoas acompanhando a partida, público pagante 62.082 pessoas e a renda do Flamengo nesse jogo de Libertadores foi acima de 5 milhões de reais. Para ser mais exata para vocês, foi de 5.387.000
217.254,50. Então, uma renda expressiva, um número expressivo também, é um público enorme e é sempre muito bom quando a gente tem essa festa da torcida do Flamengo no Maracanã. Então, galera, sensacional. Temos também que falar, né, pra gente fechar então, vamos falar sobre o nosso querido Arrascaeta, né, porque o Arrascaeta é o jogador da Série A com mais assistências na temporada 2022. Até o momento foram 40 jogos, 11 gols, 15 assistências e ele precisou apenas de 115 minutos para participar de um gol, de acordo com os dados divulgados pelo SofaScore Brasil. Além disso, o Uruguai teve 96 passes decisivos e 21 grandes chances criadas. É brincadeira, né? Ontem, mais uma assistência, né? O Arrascaeta, ele não dá só assistência, ele simplesmente aparece nos jogos mais decisivos. No primeiro jogo, ele marcou o primeiro gol do Flamengo contra o Corinthians e ele, nesse jogo de volta, deu assistência para o gol do Pedro para finalizar, né, para garantir de vez a classificação do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. Então, o Arrascaeta, gente, ele é um deboche mesmo, é o melhor jogador do futebol sul-americano, não tem discussão e não abro para discussões. O Arrascaeta é impressionante e graças a Deus que está no Flamengo, né? Porque vocês imaginem como é pro torcedor rival, né, ter o Arrascaeta contra o time. E também, né, falando sobre rivalidade, sobre o time rival, ontem o Vitor Pereira na coletiva de imprensa já deu uma chorada, né, em relação à arbitragem. Vamos salientar, né, trazer aqui que a arbitragem desses dois jogos, tanto de ida quanto de volta das quartas de final da Libertadores, foi uma arbitragem boa. Eles consultaram o VAR no momento que precisou, né, no lance do Pedro, que teve até a expulsão do jogador do Corinthians. Na primeira partida também, o VAR atuou de forma correta, em cima do regulamento, dando o gol legal do Arrascaeta. Mas, né, sempre tem um chororô, sempre tem uma situação dessas e parece que nem todo mundo ficou satisfeito. O Vitor Pereira ontem em coletiva de imprensa disse o seguinte: no Maracanã, uma bola na mão deu expulsão, que foi até o lance que eu acabei de citar aqui para vocês, o caso do Pedro, que o jogador do Corinthians tocou, botou a mão na frente, né, do lance justamente para poder atrapalhar o Pedro, porque o Pedro ficaria sozinho com o Cássio de frente pro gol, e aí o jogador do Corinthians coloca a mão, né, impedindo que o Pedro avançasse, e o árbitro prontamente, né, foi chamado pelo VAR, ele não tinha visto o lance, ele foi chamado pelo VAR, consultou o VAR, deu a falta, né, porque não foi na área para pênalti, ele deu a falta e expulsou o jogador do Corinthians. E aí, o Vitor Pereira, né, não satisfeito, foi lá, reclamou. No Maracanã, uma bola na mão deu expulsão. Na nossa casa, uma mão na bola deu gol para o Flamengo. Só que ele esquece que está no regulamento. Tudo que foi aplicado no jogo de ida, né, do lance do gol do Arrascaeta, está no regulamento, gol legal. A Conmebol no outro jogo divulgou os áudios justamente para mostrar que estava tudo dentro da regularidade, dentro do regulamento. E a mão na bola do jogador do Corinthians foi uma mão na bola totalmente intencional. Mas é assim mesmo, né? As pessoas precisam sempre justificar. Era mais fácil ele analisar como o time dele atuou nos dois jogos, que ele vai ver, né, realmente o porquê do Corinthians ter sido eliminado na casa, né, no adversário. E olha só, gente, teve gente cumprindo promessa. Olha só quem pagou promessa e tá com o cabelo igual o do Vidal. Ele mesmo, Paparazzo Rubro-Negro, gente. Olha isso, gente. Ele tá com o cabelo igual do Arturo Vidal. Botou esse penteado pagando promessa. É impressionante. Ele é doido mesmo, gente. Meu chefe é doido mesmo. Vou falar pra vocês. Bom, vamos entrar então na informação de mercado.
Só para adiantar, né, a informação que a gente teve é que o Guilherme Varela será apresentado nesta quinta-feira, no horário ainda para confirmar. A gente vai trazer a confirmação do Flamengo assim que sair para vocês e estaremos, claro, lá no Ninho do Urubu para trazer todas as informações. Mas olha só, galera, informação importante, né? Semana passada, alguns jornalistas tinham divulgado, inclusive, que o Oscar estaria no Maracanã, né, para acompanhar a partida entre Flamengo e Corinthians. No entanto, o jogador não foi visto. Até o que eu estava conversando com algumas pessoas, né, colegas de trabalho, se o Oscar estivesse no Maracanã, não é possível que mais de 60... ele ia passar despercebido por mais de 68 mil pessoas, né? Maracanã lotado, não é possível que ninguém ia fazer uma foto do Oscar no estádio. Mas uma informação pra gente trazer pra vocês é que o empresário do jogador, o empresário do Oscar, ele estava no Maracanã, tá? Isso a gente pode falar pra vocês, pode confirmar pra vocês. O empresário do Oscar estava no Maracanã. O Carlos Menberg, que é responsável, um dos empresários do Oscar, ele estava no Maracanã e, inclusive, ele estava no camarote do Flamengo. Ele estava no camarote do Flamengo acompanhando a partida, assistindo esse jogo. O Oscar eu não vi, mas ninguém viu, na verdade, né? Mas o empresário do Oscar estava no Maracanã. E até para trazer algumas informações, né? O Marcos Braz, ele foi perguntado sobre a questão do Oscar ontem na zona mista. Ele não quis entrar em detalhes, ele falou muito rápido sobre a questão do Oscar. Ele disse que ainda não tem nada definido sobre o Oscar e não quis entrar muito em detalhes. Até foi perguntado sobre a questão do empresário do atleta estar no Maracanã acompanhando, mas não falou nada, tá? Ele não entrou em detalhes. Quando a gente falou sobre o empresário, ele fugiu, né? Falou que não quis falar muito. Aí falou sobre a questão do STJD, disse que não queria usar a palavra piada, mas que estava entrando numa situação muito complicada, mas ele não entrou em detalhes sobre a situação do Oscar, tá? Disse que não tem proposta para nenhum jogador do Flamengo, mas tudo pode acontecer até o último dia de janela. A gente não quer perder nenhum jogador que pode nos desfalcar e também disse também, qualquer jogador que nos interessou no início da janela, nos interessa agora sobre o Wallace, que é um jogador que interessou e que interessa e que a janela ainda está em andamento. Então, até o último dia, né, último dia da janela, na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, até o último dia a gente tem novidade. Mas essa questão do Oscar, como o Marcos Braz disse, ainda segue indefinida. O jogador já tem a liberação para treinar no Ninho do Urubu. Vamos aguardar, ver se o Oscar pode pintar aqui no Rio de Janeiro, pode aparecer. O empresário dele, um dos empresários dele, já está no Rio de Janeiro, né? Quem sabe para resolver justamente essas burocracias. Bom, galera, agradecer demais a participação de vocês, agradecer demais a audiência, pedir para você que tá aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Mais tarde eu volto com mais notícia, mais novidades para vocês. Um beijo, até mais!